Olá, seja muito bem-vindo a mais um pré-jogo especial, um pré-jogo pesado de Maracanã, Flamengo e Santos. Segue o líder. O Flamengo está seguindo o líder Palmeiras. E eu peço a você para seguir a gente, claro, no YouTube. Chegou agora, não conhece o nosso canal? Seja bem-vindo. Chega deixando o seu like, comenta, compartilha, se inscreve no nosso canal, já manda aqui nos comentários do YouTube quanto vai ser Flamengo e Santos. Já adianto para você o seguinte: o Flamengo vem com a volta do Bruno Henrique. E o Santos vem com a volta do Neymar. O Santos terá Neymar de volta nesse jogo. E hoje, para bater esse papo super especial da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, eu convoco ele, direto da Boa Terra, Matheus Damascena. Matheus, que jogo é esse que eu vou acompanhar aqui na Flash Score no Maracanã, hein? Bruno Henrique voltando, torcida do Flamengo pressionando, o Santos lá embaixo na zona de rebaixamento, o Neymar com aquele peso nas costas. O que esperar desse duelo? Seja muito bem-vindo, Matheus, tudo bem? Tudo bem, Fábio. Boa tarde para você, boa tarde, né? Ou dia ou noite para quem está acompanhando a gente aqui no nosso Flash Score. Bom, você vai acompanhar um jogaço no Maracanã entre duas grandes equipes tradicionais do futebol brasileiro que têm objetivos opostos e isso é muito nítido, né, na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. De um lado é um Flamengo que empatou no meio de semana contra o São Paulo e viu o Palmeiras vencer o clássico contra o próprio Santos e se afastar da liderança. Agora o Flamengo fica a 3 pontos do Palmeiras com 2 vitórias a menos, que é o primeiro critério de desempate. E do outro lado, um Santos, né, que perdeu esse clássico do meio de semana para o Palmeiras, viu o Vitória vencer o Internacional e sair da zona de rebaixamento, e o Santos de Neymar, que foi uma contratação de peso feita pelo time do Santos, recheada de expectativa, rodeada de muita expectativa alta da torcida, o Santos entrar na zona de rebaixamento e mais uma vez lutar para não cair na temporada. Acho que vai ser um jogo bastante interessante para a gente acompanhar e, sem sombra de dúvidas, vai ser um belíssimo jogo que você vai curtir. O Santos vem de 4 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, né? Ele perdeu para o Palmeiras o último jogo, anteriormente empatado 2, perdeu e está afundado na zona de rebaixamento. Há uma pressão muito grande para cima até do Vojvoda, né, que deixou o Fortaleza nessa situação e assumiu o Santos e não consegue decolar. O time não anda. Ah, mas o Neymar estava machucado. Mas o time podia entregar um pouco mais. Não é um time tão ruim assim, né? Mas está lutando agora e, para mim, a briga direta é contra o Vitória, que está uma posição acima, um ponto acima. Só que o Vitória, por exemplo, em comparação ao Santos, vem performando. Os últimos 5 jogos do Vitória são 3 vitórias e 2 derrotas. Ou seja, somou 9 dos 15 pontos disputados. O Santos só conseguiu somar 5 dos 15. Será que vai fazer frente ao Flamengo, que, como você disse, empatou com o São Paulo? É um jogo recheado de reclamações, principalmente que o time estava na frente, depois o Plata foi expulso, enfim. O que esperar desse Santos? É uma incógnita ou o Neymar pode mudar o panorama? Porque ele foi poupado na quinta-feira. Acho que o Santos, né, ele está passando por um momento bastante conturbado. Não só eu acho, mas a gente vê isso no cenário atual. O presidente do Santos falou sobre o Vojvoda ter pedido a chegada, por exemplo, do Bilal Brahimi, que ainda não jogou praticamente com a camisa do Santos, né, ainda não jogou, foi relacionado até para essa partida, junto com o Neymar, e talvez aí estreie. Mas aí o Vojvoda vai na coletiva e diz: não teve essa conversa. Eles me perguntaram, eu só dei o aval. Ok, vai trazer o jogador. Então, essa falta de sincronia entre as conversas de diretoria e técnico, né, fazem com que a gente veja que o Santos realmente passa por um momento bem complicado. E ele vai pegar um Flamengo bastante oscilante dentro do campo, né? A gente pode ter uma arte aí para a gente ver. A gente pode ver na arte do gráfico de pressão do jogo entre São Paulo e Flamengo no meio de semana, como o Flamengo oscilou essa pressão contra o São Paulo. O Flamengo era nitidamente favorito no jogo na Vila Belmiro, teve a expulsão do Gonçalo Plata, que depois dessa expulsão o São Paulo cresce no jogo, e a gente percebe que no gráfico aí, quanto mais extensa é essa linha, mais incisivo é o ataque do time, ou seja, o São Paulo teve apenas 2 momentos de um ataque mais fulminante ali na frente, que foi durante justamente os 2 gols. A gente vê que o gráfico do São Paulo é o azul, do Flamengo é o vermelho. E como o Flamengo oscilou, né, no jogo, ele consegue logo em seguida o gol de empate, aí fica com aquele ataque menos perigoso, com menos chances de gol, claras de gol, depois ele vai de novo com mais potencial para o campo ofensivo, volta para ficar naquela
naquele jogo um pouco mais modorrento, sonolento, e aí consegue a virada. Quando ele consegue a virada, o São Paulo vai lá de novo, muito pontual o time do São Paulo, e consegue o gol de empate. Então acho que o Santos vai ter dificuldade, porque esse é o gráfico de pressão do Flamengo fora de casa. No Maracanã, o Flamengo é absoluto, não à toa, ele é um dos poucos invictos que ainda existem no Campeonato Brasileiro como mandante. A gente só tem Flamengo e Mirassol que ainda não perderam em casa. Então, Fábio, acho que o Santos vai ter muita dificuldade pela pressão que o Flamengo imprime diante da sua torcida no Maracanã, que sem sombra de dúvidas vai estar lotado mais uma vez, e acredito que o Flamengo vai fazer de tudo para tentar fazer valer esse mando de campo de novo. Normalmente tem batido 60, 65 mil, já teve jogo de bater 70, 72 mil apaixonados, né, no Maracanã. O Plata tá fora, né, como eu disse, foi expulso. Agora, há uma grande reclamação da torcida, entendendo que esse empate com o São Paulo jogou por terra a luta pelo título. Eu entendo diferente. Eu acho que esse empate com o São Paulo, ele era previsto, mesmo o jogo tendo sido realizado na Vila Belmiro. O que não era previsto era o Flamengo perder para o Fortaleza, o que não era previsto era o Flamengo empatar em casa com o Grêmio, ou seja, só nessas duas rápidas partidas que eu lembrei, são 5 pontos pelo caminho. O Palmeiras está 3 acima do Flamengo. Quem quer lutar pelo título, desculpa, não pode na parte de baixo da tabela, que teoricamente são os confrontos mais frágeis, perder pontos importantes como o Flamengo perdeu, Matheus. Concordo, exatamente. E são esses pontos que o Palmeiras geralmente não costuma perder. É por isso que no duelo direto entre Flamengo e Palmeiras, muita gente, o Flamengo vai ser campeão. Mas o Palmeiras, por mais que ele tenha tropeçado diante do Flamengo, 3-2 no Maracanã, o Palmeiras conquistou pontos importantíssimos que fizeram a diferença e deram essa folga ao elenco do Abel Ferreira para poder perder esse duelo direto contra o Flamengo sem nem sentir praticamente a sua liderança ser ameaçada. Então, essa é a grande diferença. O Flamengo perdeu pontos, como você falou, para o Fortaleza, né, que é um time que está ali na zona de rebaixamento, um time que está mais fragilizado, a gente percebe a ineficiência no ataque do Fortaleza, e ele foi pontual, venceu o Flamengo por 1-0. Do outro lado, a gente tem um frágil Santos também. A gente também tem uma arte da equipe santista, e só para a gente voltar ainda no time do Flamengo, o Flamengo teve uma boa notícia, né, que o Pedro está numa recuperação fantástica, e na próxima semana ele já deve voltar a treinar com o elenco principal do time. Então o Pedro, que já não era uma preocupação para a final da Libertadores, mais para frente, após a data FIFA, muito provavelmente vai retornar aí ao time do Flamengo. E essa arte do Santos, Fábio, ela traz mais ou menos o que é que acontece no ataque do Peixe. É muito difícil a gente ver jogos do Santos fazer 3 gols na mesma partida, né? Cá para nós, a gente já tem um tempinho que a gente não vê isso. O último jogo que o Santos conseguiu vencer como visitante foi lá em agosto, quando ele bateu o Cruzeiro no Mineirão de forma surpreendente, inclusive, por 2-1. Olha só, esses pontos em cinza no gráfico, eles mostram as finalizações que o Santos dá para fora. E as em branco mostram as finalizações no gol. Olha quantas tentativas o ataque do Santos teve, mesmo jogando como mandante, e olha quantos desses foram chances claras de gol. Apenas 2. Muito pouco, a equipe cria muito pouco realmente. Quando o Neymar está em campo, a gente sente a diferença na qualidade das finalizações, mas é um time que ainda precisa evoluir muito, tanto na criação das jogadas, quanto na finalização delas. E aí a outra reclamação do torcedor rubro-negro, Matheus, eu ouço muito isso também, e que bate com essa do Santos. A do Santos falta muita qualidade também, né? Esquece o cara da foto aí, o Neymar, que ele com uma perna só, ele é um craque, né? O problema é que o físico não está acompanhando. Mas o Flamengo tem a mesma reclamação do torcedor, chuta pouco, cria, joga para o lado e tal, mas finaliza pouco. Talvez a ausência do Pedro faça ser muito sentido isso, né? Independente do Arrascaeta. Você falou de data FIFA, vale lembrar que na data FIFA, 2 jogos atrasados serão realizados, Palmeiras e Santos, e também Flamengo e Sport. Na verdade, Santos e Palmeiras, Sport e Flamengo. Acho que nessa data FIFA vai ter um destino aí do Campeonato Brasileiro, o Matheus. Por quê? Se o Palmeiras conseguir vencer de novo o Santos, dessa vez na Vila Belmiro, e o Flamengo vencer o Sport, que é a tendência, a distância se mantém de 3 pontos, partindo do pressuposto que o Palmeiras bata o Mirassol, o Flamengo bata o Santos nessa rodada, vão faltar poucos jogos. E na volta da data FIFA, o Flamengo tem só o Fla-Flu pela frente, enquanto o Palmeiras teve um jogo antecipado que é contra o Vitória.
a tabela está mais propensa, na minha avaliação, para o Palmeiras, o Matheus. Muito mais. Inclusive, a diretoria do Vitória se pronunciou dizendo que se sentiu prejudicada pela troca do jogo. Enfim, acho que a sequência que o Flamengo tem realmente é mais difícil do que a do Palmeiras. E pelo que a gente vem vendo do Palmeiras dentro de campo, é difícil você pensar hoje numa equipe que consiga bater o Verdão. Pode ser que o Santos apronte nessa data FIFA? Pode. Ele vai ter o fator casa a seu favor, vai ter o Neymar também a seu favor. A gente percebeu que nos primeiros 45 minutos do Allianz Parque, no meio de semana, o Santos conseguiu segurar ali a pressão do Palmeiras, mas foi uma pressão muito insuportável. 15 finalizações no primeiro tempo, enfim. E o Flamengo vai pegar um Sport que já está rebaixado durante a data FIFA. Muito provavelmente vai estar rebaixado porque hoje a chance de rebaixamento do Sport é de 99,99%. É muito difícil uma salvação, matematicamente ele tem chances realmente muito remotas. Mas depois dessa data FIFA, como você trouxe, caso aconteçam vitórias dos dois primeiros colocados no fim de semana que a gente está gravando, e depois na data FIFA, vai ser muito difícil do Flamengo conquistar 2 vitórias e o Palmeiras tropeçar em 2 rodadas seguidas para que o rubro-negro tome a liderança do Verdão. Realmente acho que vai ser bem definitivo. Eu também acho. Eu acho que vai ser a data FIFA um divisor de águas, digamos assim, pensando na tabela como um todo, no que vem por aí. Acho que essa data FIFA pode ser um divisor dentro do Campeonato Brasileiro. E claro que a gente vai acompanhar tudo aqui na Flash Score. Matheus, grande abraço, meu amigo, e até a próxima, hein? Um abraço, Fabinho, um abraço para todo mundo. Se liga aqui na Flash Score, hein? Fábio vai estar no Maracanã. Estarei por lá contando todas as emoções, Maracanã lotado, pulsando aqui na Flash Score. Grande abraço. Valeu você também que acompanhou aqui o nosso pré-jogo, esse nosso esquenta. Lembrando, sempre que pinta o QR Code aqui na tela, para que, Azevedo? Para você escanear e de graça ter muita informação na palma da sua mão. É o aplicativo da Flash Score. Leia o jogo como ninguém. Tchau, tchau.